E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar num livro que, olha, causou um rebuliço danado. É mesmo? Que livro é esse? A PPF, a Multinacional da Morte. Nossa, só o título já é impactante, hein? Pois é do advogado argentino Jorge Scala. E ele coloca em questão várias coisas, sabe? Geopolítica, controle de natalidade, Aham. até o papel das organizações internacionais. Já deu para sentir que o papo vai ser intenso, né? Intenso é pouco, eu diria. Mas antes de a gente entrar de cabeça nos argumentos do Scala, queria te perguntar uma coisa. Você já tinha ouvido falar desse conceito de imperialismo contraceptivo? Hum, confesso que não com esse nome. Mas a ideia em si de países poderosos influenciando as políticas de outros países, principalmente em relação à população, não é nova, né? Verdade. O que me chamou a atenção foi o Scala usar o termo imperialismo para falar de controle de natalidade. Geralmente a gente associa imperialismo com dominação territorial, né? É, exatamente. E é aí que o livro começa a ficar interessante. O Scala faz um paralelo entre o imperialismo clássico, com exércitos e conquista de terras, e o que ele chama de imperialismo moderno. Sei. Segundo ele, o controle de natalidade seria uma das armas desse novo imperialismo, que mira o controle geopolítico e econômico, principalmente em países em desenvolvimento. Você acha que ele consegue sustentar essa tese? Olha, ele tenta, com certeza. Usa vários exemplos históricos, como a expansão do Império Romano, para mostrar como o imperialismo se transformou ao longo do tempo. Aham. Ele argumenta que no mundo de hoje, com a maioria dos países adotando o sistema republicano de governo, a dominação física se tornou inviável. Daí entram em cena as novas formas de controle. E o controle de natalidade, segundo ele, é uma delas. Faz sentido. Uhum. E ele vai além, né? Coloca o relatório Kissinger, de 1974, como um marco nesse processo. Você pode explicar para a gente rapidinho o que esse relatório dizia? Claro, o relatório Kissinger foi encomendado pelo governo americano na época. Basicamente, ele defendia a redução da taxa de natalidade em países em desenvolvimento. O argumento central era que isso seria crucial para a segurança nacional do ZEUE. Imagina só. Caramba. O Scala usa esse relatório para reforçar a ideia de que o controle populacional se tornou uma ferramenta da política externa americana. É um argumento forte, sem dúvida. E o Scala ainda critica a influência do ZOA e de organizações internacionais como a ONU e a IPPF na promoção da contracepção em países do terceiro mundo. É verdade. Ele chega a citar a Margaret Sanger, fundadora da Liga Norte-Americana para o Controle da Natalidade. E como as ideias dela, que muitos consideram eugênicas e racistas, influenciaram o movimento de controle populacional. E ele não para por aí. Mergulha a fundo na história do controle de natalidade, mencionando até livros alarmistas sobre explosão demográfica, como A Bomba Demográfica. Ele argumenta que, apesar de muitos desses livros não terem base científica sólida, eles tiveram um papel importante em criar um clima de pânico em relação ao crescimento populacional. E esse pânico, segundo ele, foi usado para justificar a implementação de políticas de controle de natalidade em larga escala. Entendi. Nossa, fica claro que o Scala fez o dever de casa, né? Ele apresenta um panorama histórico bem detalhado para contextualizar a crítica dele. E aí, depois dessa análise histórica toda, ele finalmente chega no ponto central do livro, o imperialismo contraceptivo. Ele acusa a IPPF, especificamente, de ser um braço desse imperialismo, atuando para promover o controle de natalidade em países em desenvolvimento. Certo. Ele detalha as estratégias da organização, como lobby político, criação de clínicas de planejamento familiar, oferta de serviço de contracepção e até a legalização do aborto. E ele não alivia nas críticas, né? Acusa a IPPF de disseminar o que ele chama de mitos, como a ideia de superpopulação e esgotamento de recursos naturais. Inclusive, ele menciona campanhas publicitárias, documentários, até novelas que reforçariam essa narrativa alarmista. É muita informação, né? A gente precisa processar tudo isso com calma. Mas antes, queria saber de você. O que te chamou mais atenção nesse panorama histórico que o Scala apresenta? Acho que a conexão que ele faz entre eventos históricos e a evolução do movimento de controle de natalidade é como montar um quebra-cabeça, sabe? Ele vai juntando as peças e mostrando como diferentes fatores ideológicos, políticos e econômicos contribuíram para chegarmos onde estamos hoje. Verdade? É um jeito bem inteligente de construir a argumentação. E ele levanta questões importantes sobre o papel dessas organizações internacionais e a influência delas em países em desenvolvimento. A gente vai continuar essa conversa na próxima parte do Deep Dive, explorando mais a fundo as críticas do Scala IPPF e as propostas dele para defender a cultura da vida. Até lá! Pois é, a gente viu como a Scala constrói essa argumentação dele em cima de um panorama histórico bem amplo, né? Ele mostra como a ideia de controlar a população foi, ganhando força ao longo do tempo.
E como isso se conecta com questões geopolíticas e econômicas, a IPPF entra como uma espécie de vilã nessa história, sabe? Acusada de atuar como um braço do imperialismo americano para promover essa agenda. E ele não economiza nas críticas à EPPF, né? Ele acusa a organização de usar táticas bem questionáveis, como pressionar governos de países em desenvolvimento a adotar políticas de controle populacional em troca de ajuda financeira, sabe? Ele chega a comparar essa prática com o colonialismo do passado, onde países poderosos exploravam os recursos de nações mais fracas. O que você acha dessa comparação? Olha, é uma comparação forte, sem dúvida, e levanta um debate importante sobre a relação entre países ricos e países em desenvolvimento. Será que essa relação de poder se manifesta também na forma como as políticas de população são implementadas? O Scala, pelo menos, acredita que sim. E ele não para por aí, né? Ele critica o papel da mídia na disseminação do que ele chama de mitos sobre a superpopulação. Ele argumenta que a mídia cria um clima de pânico em relação ao crescimento populacional, o que acaba justificando a implementação de políticas de controle de natalidade. Ele cita até exemplos de novelas e filmes que reforçariam essa narrativa alarmista. Lembra que a gente falou do relatório Kissinger na parte anterior? Então, Scala argumenta que a mídia teve um papel central em divulgar as ideias desse relatório e em criar um consenso em torno da necessidade de controlar o crescimento populacional. Segundo ele, a mídia ajudou a construir a ideia de que a superpopulação é uma ameaça global. Sim, sim. O que justificaria a intervenção de países ricos nos países em desenvolvimento. Entendi. Ou seja, para ele, a mídia também está a serviço desse imperialismo contraceptivo. Exatamente. Ele acredita que a mídia atua, muitas vezes inconscientemente, como um instrumento de propagação dessa agenda global de controle populacional. E ele usa vários exemplos para ilustrar essa crítica, como reportagens alarmistas sobre a explosão demográfica e a cobertura tendenciosa de eventos internacionais sobre população. Caramba! Fica claro que o Scala tem uma visão bem crítica do papel da mídia nesse debate, né? E ele não se limita a criticar, ele também propõe soluções alternativas, certo? Sim, ele defende o que ele chama de cultura da vida. Seria uma forma de enxergar a vida humana como algo sagrado e de valorizar a família e a natalidade. Ele propõe uma série de ações para promover essa cultura da vida. Por exemplo, a conscientização da população sobre os perigos do controle populacional, a formação de grupos de estudo para debater o tema, ou apoio a iniciativas pró-vida, e a atuação política para influenciar governantes e legisladores. Interessante. E quais seriam as propostas concretas dele para essa cultura da vida? Ele fala em políticas públicas específicas. Ele defende a criação de leis que protejam a vida desde a concepção, o que incluiria a criminalização do aborto. Ele também propõe a implementação de políticas públicas de apoio às famílias numerosas, como incentivos fiscais, auxílio creche e acesso à moradia. Entendi. Ele acredita que o Estado tem um papel importante em incentivar a natalidade e proteger a família, né? E qual o papel da religião nesse contexto? Ele menciona algo sobre isso. Sim, ele fala bastante sobre a importância da religião na defesa da vida e da família. Ele destaca o papel da Igreja Católica na luta contra o aborto e o controle de natalidade. E conclama os cristãos a se engajarem nessa batalha espiritual. Ele defende que a fé é um elemento fundamental na construção de uma sociedade que valorize a vida e a família. Percebe-se que a fé tem um papel importante na visão de mundo do Scala, né? Ele usa argumentos religiosos para justificar a defesa da cultura da vida. E a gente consegue ver como ele conecta diferentes temas, como religião, política e ética, para defender a tese dele. Exato. E essa conexão entre temas tão diversos é um dos pontos fortes do livro, na minha opinião. Ele nos leva a refletir sobre a complexidade do debate sobre controle populacional. Sim. E a influência que ele tem em diversas esferas da vida social. Concordo. E a gente precisa reconhecer que o Scala levanta questões importantes, mesmo que a gente não concorde com todas as conclusões dele. Ele nos faz pensar sobre o papel das organizações internacionais. Sim. A influência da mídia, a importância da família e da religião, são temas que merecem ser debatidos com seriedade e respeito. Com certeza. E é importante lembrar que, independente da nossa posição nesse debate, a gente precisa ter acesso à informação de qualidade e formar nossa própria opinião com base em dados e argumentos sólidos. Perfeito. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Deep Dive, né? Trazer diferentes perspectivas, analisar os argumentos, incentivar o pensamento crítico. E você que está nos acompanhando nesse mergulho, o que achou da visão do Scala sobre a cultura da vida? Quais pontos te chamaram mais atenção? Reflita sobre isso enquanto a gente se prepara para a última parte do nosso Deep Dive, onde vamos analisar mais a fundo as críticas do Scala ao controle de natalidade e as propostas dele para um futuro diferente. Até já!
Voltando ao nosso deep dive sobre a IPPF, a multinacional da morte. A gente já viu como Scala constrói um panorama histórico para criticar o que ele chama de imperialismo contraceptivo, com a IPPF no centro do debate, né? Ele também defende a cultura da vida como alternativa. Mas agora eu queria entender melhor como ele desmonta os argumentos que sustentam essa agenda de controle populacional. Me parece que ele se dedica a desmistificar alguns mitos, né? Sim, ele dedica boa parte do livro a desconstruir o que ele considera mitos que sustentam a defesa do controle populacional. E um dos principais que a gente já mencionou aqui é o mito da superpopulação. Ele argumenta que a Terra tem recursos de sobra para sustentar uma população bem maior do que a atual, sabe? O problema, segundo ele, não é a quantidade de gente, mas a má gestão dos recursos. Ele coloca o problema na desigualdade social, na exploração predatória dos recursos naturais e no consumo desenfreado. E ele questiona, será que reduzir a população resolveria esses problemas? Ou será que só mascararia as verdadeiras causas? Ele usa exemplos de países que conseguiram se desenvolver economicamente sem precisar controlar a natalidade, sabe? Desafiando essa ideia de que crescimento populacional é sinônimo de pobreza. Exatamente. Ele argumenta que o desenvolvimento depende de fatores como educação, saúde, infraestrutura. Justiça social, e não do tamanho da população. Inclusive, ele levanta a questão de que a redução da população pode trazer consequências negativas para a economia, como a diminuição da força de trabalho e o envelhecimento da população, que pode comprometer o crescimento econômico a longo prazo. Verdade. Outro ponto que ele desmistifica é a ideia de que a contracepção é um método 100% seguro e eficaz para o planejamento familiar. Ele critica principalmente os métodos hormonais, apontando os riscos à saúde da mulher. E ele não fala só dos efeitos colaterais físicos. Ele também critica o uso de métodos que ele considera abortivos, como o DIU e a pílula do dia seguinte, argumentando que a vida começa na concepção e que esses métodos interrompem a vida humana. E aqui a gente vê a influência da religião na argumentação dele, né? Ele defende a vida desde a concepção e critica qualquer método que, na visão dele, atente contra esse princípio. Inclusive, ele coloca o aborto como um dos pilares da cultura da morte, que ele tanto critica. Para ele, o aborto é um crime contra a humanidade. E ele defende a criação de leis que protejam a vida desde a concepção e criminalizem o aborto. E ele vai além da crítica ao aborto, né? Ele propõe alternativas. Ele fala da importância de políticas públicas que apoiem a maternidade, a paternidade responsável e a valorização da família. Ou seja, ele não se limita a apontar o dedo. Ele tenta apresentar soluções para construir uma sociedade que valoriza a vida e a família. E é interessante como ele conecta a questão do controle de natalidade com o individualismo e o materialismo da sociedade moderna. Ele argumenta que o foco no prazer individual, no consumo desenfreado, leva as pessoas a adiarem a paternidade ou a optarem por ter menos filhos. O que contribui para essa queda na natalidade que ele tanto critica. Ele defende um retorno aos valores tradicionais, com a família como núcleo central da sociedade. Ele pinta um quadro bem específico da sociedade ideal, né? Uma sociedade onde a vida é sagrada, a família é valorizada. E a natalidade é incentivada. Ele até propõe incentivos fiscais para famílias numerosas e políticas públicas de acesso à moradia e creche para facilitar a vida de quem tem mais filhos. Ele coloca a responsabilidade não só no indivíduo, mas também no Estado, na construção dessa cultura da vida. É uma visão bem tradicional, sem dúvida, e, como a gente já discutiu, ele se apoia em argumentos religiosos para defender essa visão. Mas, independente de concordarmos ou não com ele, acho que o livro do Scala nos provoca a pensar sobre questões importantes, como o papel do Estado, a influência da mídia. Sim. E os valores que norteiam a nossa sociedade. Concordo plenamente. Ele coloca o dedo na ferida em muitos pontos, nos fazendo questionar as narrativas dominantes sobre o controle populacional, e ele nos desafia a pensar. Qual tipo de mundo queremos construir? Um mundo focado no individualismo e no consumo, ou um mundo onde a vida e a família são valores centrais? E essa, no fundo, é a grande questão que o Scala nos deixa. Ele nos convida a refletir sobre os valores que queremos defender e o tipo de futuro que queremos construir. Ele nos chama a ser protagonistas da nossa própria história, a fazer escolhas conscientes e a lutar por um mundo mais humano, mais justo, mais fraterno.
É com essa provocação que a gente encerra o nosso Deep Dive sobre BPF, a multinacional da morte. Esperamos que esse mergulho tenha te instigado a questionar, a refletir e a formar sua própria opinião sobre esse tema tão complexo e importante. E lembre-se, a busca por conhecimento não termina aqui. Continue pesquisando, buscando diferentes perspectivas e construindo seu próprio caminho. Até a próxima. Até a próxima. É. E que a gente possa sempre buscar a verdade e o bem.